Bem-vindo ao canal, @MaisPerto da Ignorância. Seja bem-vindo ao espaço onde a dúvida é a única certeza. A técnica, a exclusão e o eu. A construção de uma nova alienação digital. Introdução. A modernidade técnica ampliou as capacidades humanas de produção e interação, mas também gerou novas formas de exclusão e alienação. Se antes a identidade do sujeito estava vinculada ao trabalho, como apontado por Freud, hoje a inteligência artificial e as redes discursivas transformam essa relação, substituindo a materialidade da experiência pelo engajamento em discursos superficiais. Zygmunt Bauman, em Modernidade e Holocausto, alertou que a racionalidade instrumental da modernidade permitiu sistemas de exclusão eficazes e impessoais, algo que hoje se repete na organização algorítmica das redes sociais. Yuval Harari, em Homo Deus, já antevia uma sociedade onde a técnica poderia descartar o humano de sua própria função existencial. Este artigo reflete sobre como essa exclusão contemporânea não se dá mais apenas por coerção, mas pela própria dinâmica discursiva e técnica que estrutura o sujeito na era digital. 1. A técnica e a amplificação dos sentimentos. A tecnologia atual não cria novos sentimentos, mas os amplifica. O medo, o ódio e a ansiedade sempre existiram, mas as redes sociais, operando como redes discursivas, capturam e potencializam essas emoções, retroalimentando comportamentos e moldando a própria identidade do sujeito. A inteligência artificial não apenas processa discursos, mas refina intenções, criando uma memória digital que define o sujeito antes mesmo que ele perceba. Freud apontava que o recalque e a sublimação eram essenciais para a elaboração psíquica. No entanto, a velocidade das redes mediáticas elimina essa possibilidade, pois o discurso se dá na lógica do prazer imediato. Sem tempo para elaboração, a profundidade se perde, enquanto discursos superficiais ganham engajamento e moldam a percepção do real. O sujeito passa a construir sua identidade dentro de um ciclo de reconhecimento e validação digital, o que compromete sua capacidade de elaborar tensões e construir um eu sólido. 2. O trabalho e a realidade perdida. Freud afirmou que o único momento de total compreensão da realidade ocorre através do trabalho. Ele é a via pela qual o sujeito se relaciona com a materialidade do mundo e com suas próprias limitações. No entanto, a lógica técnica contemporânea, ao automatizar funções e substituir profissionais pela inteligência artificial, rompe essa relação. Se o trabalho era o que ancorava o sujeito no real, sua perda compromete a possibilidade de compreensão da existência de maneira plena. Harari alertou para a descartabilização do humano na economia digital, e essa previsão se concretiza na forma como a inteligência artificial substitui atividades antes exercidas por pessoas. Esse fenômeno não afeta apenas a economia, mas também a constituição subjetiva do sujeito. A ausência de um vínculo real com o mundo material leva a uma identidade fragilizada, presa a estímulos digitais que oferecem satisfação momentânea, mas não promovem elaboração psíquica. A exclusão algorítmica e a nova segregação. Se no passado sistemas burocráticos, como os utilizados pela IBM no Holocausto, foram empregados para categorizar e excluir grupos sociais, hoje esse processo ocorre de forma mais sofisticada e invisível. A inteligência artificial e os algoritmos organizam sujeitos dentro de bolhas discursivas que determinam sua relevância social, criando exclusões que não são percebidas como coerção, mas como filtros naturais. O sujeito se vê excluído não por imposição direta, mas pela lógica de engajamento e escalonamento discursivo, que reforça padrões inconscientes e limita sua própria expressão. A cultura do cancelamento exemplifica esse mecanismo. Comentários ou ações impulsivas são capturados e transformados em elementos que definem o sujeito permanentemente, restringindo seu espaço de fala e interação. A exclusão social moderna não se dá por segregação explícita, mas pelo próprio funcionamento da rede discursiva, que seleciona quem merece ser ouvido e quem será ignorado. Conclusão: a interseção entre técnica, exclusão e identidade revela que a alienação contemporânea não ocorre apenas pela exploração do trabalho, mas pela dissolução do vínculo entre sujeito e realidade material. A inteligência artificial, ao substituir funções humanas, não apenas redefine o mercado de trabalho, mas compromete a própria construção do eu. A lógica das redes discursivas amplifica sentimentos preexistentes e captura impulsos momentâneos, transformando-os em padrões que moldam identidades e posições sociais. A exclusão não precisa mais de violência direta, pois ocorre de maneira automatizada, filtrada por algoritmos que operam sobre a própria expressão inconsciente do sujeito. Se o trabalho era, para Freud, o último vínculo com a realidade, sua substituição pela inteligência artificial coloca a humanidade diante de um novo tipo de alienação, onde a exclusão se dá pela própria estrutura da participação digital. O desafio agora não é apenas compreender essa dinâmica, mas encontrar formas de resgatar a experiência do real em um mundo cada vez mais mediado pela técnica. #MaisPerto da Ignorância.